Sejam bem-vindos a mais um TV Pet Show, um programa feito especialmente para você que, assim como nós, é apaixonado por animais. E olha, se eu fosse você, não saía daí porque o programa tá incrível. Olha só. O criador Romário Carvalho fala tudo o que precisamos saber sobre transporte aéreo de animais. Vamos falar da pele de tilápia no tratamento oftalmológico de cães e gatos com a doutora Mirza Mello. E a doutora Jéssica Castelo Branco nos dá dicas de primeiros socorros para os nossos pets. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Para você que quer criar um coelho, a dica é atenção à alimentação. Coelhos são animais estritamente herbívoros, precisam comer uma quantidade de fibra maior. Então a ração não é base de alimentação, a ração ela é um complemento e a base da alimentação são folhas e um feno de boa qualidade. Eu estou aqui com a doutora Mirza Mello, médica veterinária que atua na área da oftalmologia. Tudo bem, doutora? Tudo bem, sem máscara agora. Sem máscara. Quanto tempo, doutora? É um prazer tê-la aqui. Prazer também ter vocês aqui de volta. Doutora, e hoje para falar de um assunto que eu acho que não tem outra palavra, é incrível. O que a gente vai falar hoje é um assunto incrível, que todo mundo fica maravilhado. Acho que todo mundo que chega para a senhora e fala desse assunto fica maravilhado, que é o tratamento oftalmológico com a pele de tilápia. Explica um pouco pra gente, doutora, sobre isso. Isso. A gente tem alguns recursos para as lesões de córnea, né, que são talvez o quadro oftalmológico que a gente mais tem na rotina oftálmica, né. O Brasil é cheio de animais braquicefálicos e são os animais que realmente eles têm uma deficiência no reparo corneal diante das lesões. E muitas vezes eles caminham para lesões muito graves, né? E a tilápia foi um recurso que nós encontramos para esses cães, né? Que tem essa necessidade de muitas vezes um procedimento cirúrgico, que às vezes trazia um déficit visual mesmo após a cirurgia. E a tilápia nasceu numa demanda dessa, né? Agora, uma curiosidade, doutora. A gente se vê muito falar no uso da pele de tilápia para queimaduras, para problemas de pele. Como foi que você teve essa percepção que poderia enxertar a pele na córnea? Eu falei certo? Falou. É uma técnica de enxertia mesmo, né? Eu fui paciente queimada, né? Eu sou um desastre na cozinha. Eu me queimei de forma muito grave, assim, eu tive uma lesão na face, no braço, eu ainda tenho marcas. E eu sei o quão doloroso é. Eu tenho cicatrizes, né? Eu sou meio degradê. E aí, assim, eu passei um mês deitada em casa, de repouso, tendo todo o cuidado com contaminação. E eu me interessei muito pela pele, né? Eu não fiz o tratamento com pele, mas eu me interessei pela pele, pelas características dela de diminuir a dor do paciente, ativar uma cicatrização muito boa, né? Diz que a parte mais dolorosa do queimado é realmente a troca de curativos. E ela não precisa de troca, então eu comecei a estudar há muito tempo atrás, isso cresceu no meu coração, assim, devagarzinho mesmo, né? Eu fui me interessando pelos trabalhos, pela forma como ela agia, e aí, de repente, eu tive um paciente que precisava de uma cirurgia, tinha uma lesão muito grave, contaminada, já com repercussão intraocular, e a proprietária já era minha cliente, eu conversei com ela e ela resolveu acreditar, né, na técnica, e a gente usou a primeira vez, né? Eu te confesso que eu fiquei muito, assim, né, com aquele receio do que ia dar, como é que ia ser. Era um novo que estava se abrindo. A gente não conhecia a capacidade dela de contenção, a capacidade mecânica que ela tem, a capacidade de indução do reparo corneal. E aí, passou essa primeira paciente, vieram outros, e a gente hoje já tem um know-how, já conhece mais a pele, já sabe do potencial dela. E eu te confesso, o potencial oftálmico da pele de tilápia, ele está só começando. Doutora, então quer dizer que você é a pioneira, né? Você que teve a ideia e começou e fez esse experimento, ousou. A gente fez essa primeira empreitada, né? A técnica ouro era uma técnica de enxertia também, mas retirava um pedaço da conjuntiva do paciente e enxertava no lugar da lesão para induzir o reparo, né? Mas o paciente sempre tinha um déficit visual ou tinha uma cicatriz bem evidente. E a tilápia veio para isso, a gente fez a primeira empreitada nisso mesmo. E hoje já tem todo o apoio da UFC, né? Já é muito bem aceito esse tratamento. Eu conheci o Dr. Dorico, o Dr. Edmar, né? Que são pessoas assim que mudam
a vida de qualquer profissional quando você conhece, porque eu nunca fui envolvida, eu não era pesquisadora, né? Nunca realmente tive muito interesse. Eu achava que no dia que eu entrasse para pesquisa, tinha que ser dentro da minha área e para mudar a vida das pessoas. E entrou para fazer sucesso, né? Porque E aí eu conheci o Dr. Dorico, conheci o Dr. Edmar, fiz a prova do mestrado, entrei no mestrado e esse é o meu trabalho, né? É provar as qualidades dela no uso oftalmológico. Foi realmente a primeira vez que foi usada no mundo, em córneas, né? O uso oftálmico. E se Deus quiser, a pandemia atrapalhou um pouco os planos, mas se Deus quiser, essa técnica vai transbordar para a medicina humana, né? E ajudar as pessoas também que apresentam problemas oftálmicos. E era exatamente isso que eu ia perguntar, né? Geralmente a medicina, ela vem pela medicina humana e passa, e agora vai ser diferente, né? Então quer dizer que pode ter essa esperança de que vai também servir para os humanos. Tem sim, na verdade já é um projeto vivo, né? Real, e eu tenho muito orgulho disso, sabe? Assim, da medicina veterinária ter transbordado isso, né? E que isso vai ajudar outras pessoas, né? É uma medicina ajudando a outra, elas são muito próximas, né? As coisas são muito ali em cadeia, muito, muito próximas mesmo, e se Deus quiser a gente vai ajudar muitas pessoas com essa técnica. Quando a gente fala em oftalmologia, com qualquer pessoa, qualquer tutor, geralmente as pessoas lembram o nome da doutora. E eu já fiquei sabendo que vem pessoas de outros estados procurar esse tratamento. Como é que é? Eles já chegam direto, vem encaminhado? Como é que está sendo esse conhecimento? Muita gente tomou conhecimento da técnica, né? Tomou um volume nacional. E muitas vezes a pessoa vem porque as lesões corneais, elas são muito imperativas, elas exigem muito uma resolução muito rápida. O paciente se altera, né? O cachorro, ele sente muita dor. A córnea, ela tem conteúdo do sistema nervoso central, né? A esclera é uma continuação da dura mater, então ali é muito nervado. Quando você tem uma lesão, você tem um quadro de dor muito exacerbado, né? Então a coisa precisa ser muito rápida. E às vezes as pessoas, em geral, o tutor vem bem desesperado, né? O cachorro vem bem já chateado. E o legal do enxerto de tilápia é que ele veio para isso, para pacientes mais complicados, né? A gente tem usado nas lesões mais profundas, onde a gente já tem uma contaminação, onde a gente já tem quase uma perda ocular, é quando a gente resolve usar a tilápia, né? É um procedimento cirúrgico, tem todo o risco inerente a uma cirurgia, requer anestesia inalatória, anestesia geral inalatória, né, que é o que a gente usa, a gente opera com o apoio de um colega anestesista, existem pontos em córnea, tem todo um acompanhamento, mas a gente tem recebido muitos pacientes de fora e tem tido muito sucesso, mesmo com toda a dificuldade da distância, né, a gente consegue acompanhar esses pacientes e nunca tivemos complicação, graças a Deus, né? Doutora, para encerrar, nosso tempo já acabou, o papo é tão bom, é tão interessante, eu tenho certeza que vão surgir várias perguntas e aí a gente já firma o compromisso da doutora voltar aqui. Tem uma média de quantos pacientes já foram feitos, doutora? Só por curiosidade. Em cães, mais de 100 animais. Mais de 100. Mais de 100 animais. Isso já dá uma experiência legal. Antigamente a gente fazia cirurgia e ficava ali naquela expectativa, né, de como é que ia ser. Hoje a coisa já flui melhor, a gente já sabe como é que a pele se comporta no olho, como é que é o decorrer do pós-cirúrgico e, graças a Deus, tem sido tudo muito tranquilo. Doutora Misa, mais uma vez, muitíssimo obrigada. A nossa equipe admira muito o seu trabalho, principalmente dessa maneira, trazendo qualidade de vida para os cães que já não tinham tanta esperança. Mas antes de terminar, eu sei que muita gente vai querer acompanhar a senhora, ver o trabalho, as redes sociais. Nosso Instagram é Centro de Olhos, _doutora Misa Mello. Certo, acertou. Eu tenho uma dificuldade terrível com o Instagram, mas eu tô aprendendo. Pois é, só seguir lá, gente, que acompanha tudo, doutora. Muitíssimo obrigada. A minha pet dica sobre reprodução é que você que tem interesse em colocar seu animal para reprodução, se você quer ter um filhote do pet que você tem em casa ou se você tem canil, é que procure médicos veterinários especialistas na área, onde eles possam fazer todos os exames possíveis, o acompanhamento ideal, tá? E que você obtenha sucesso na atividade reprodutiva que você quer, que você tem interesse.
Gente, eu estou aqui com o Romário Carvalho, que é criador da raça Chihuahua. Tudo bem, Romário? Tudo bem, Catuxa. Romário, é um prazer te ver novamente. O Romário esteve aqui há pouco tempo, né? A gente falando da raça Chihuahua. Hoje a gente está aqui com essa princesa. Mas hoje nós vamos falar um assunto diferente de raça, né? E como você tem um canil que é muito bem conceituado, provavelmente você envia chihuahuas para outros estados, né, do Brasil. Exatamente, a gente envia para todo o Brasil. E recentemente a gente acompanhou uma história muito triste, que eu não me recordo qual o estado, mas de que um cachorro veio a óbito depois desse transporte, né? Correto. E nós recebemos muitas mensagens, faz uma matéria a respeito disso, né? Eu acho que muita gente não sabe os procedimentos reais. E aí nada melhor do que você para explicar pra gente como é que acontece. Exatamente, então vamos lá. Primeiramente, o que é que eu preciso fazer, Romário? De exame, a papelada inicial para fazer esse processo. Pronto, a partir do momento que você tem a necessidade de enviar o seu animal para outro estado, você precisa primeiramente verificar se a raça do seu animal ela está adequada para que ela possa fazer essa viagem só. Porque existem algumas raças, que são chamadas braquicefálicas, que elas não podem fazer esse tipo de transporte só ou precisam de condições especiais, prezando pela vida do animal, pela questão respiratória, enfim, certo? Entendi. Então quer dizer que os braquicefálicos não podem ir só. E só. Isso, exatamente. Agora, o que é que eu faço? A gente sabe, infelizmente, eu acho que tem risco, né? Mesmo tendo todos esses cuidados, o que é que a gente pode fazer para diminuir o máximo esses riscos de o animal viajar só? Pronto, um dos primeiros passos, o animal tem que estar com as vacinas em dias, né, que é muito importante. Essas vacinas, uma delas, as mais importantes, que as companhias aéreas avaliam, é a questão da vacina de raiva, tá? Sim. Que ela tem que ser tomada no mínimo 30 dias antes da viagem, ou no prazo de 1 ano, a vacina tem que estar para que o animal possa viajar. O animal deve passar por uma consulta com o médico veterinário para que ele seja avaliado para ver se ele está apto para realizar essa viagem. Então tem que ter um laudo? Isso, tem que ter um atestado médico emitido no prazo mínimo de 10 dias antes da viagem. E aí tem que ter alguma papelada de autorização? Como é que faz essa? A autorização você assina no guichê, na hora do despacho do animal, junto com a companhia aérea. Uma curiosidade, o animal vai acordado ou vai sedado? Os animais geralmente vão acordados, tá? Principalmente os chihuahuas, são bem tranquilos. E a gente também precisa fazer uma adaptação antes dessa viagem do animal na caixinha. Porque o animal ele vai passar por uma situação que para ele é nova, né? Para o animal que está viajando pela primeira vez. E que aí a gente tem que fazer uma adaptação para que a caixinha se torne um local familiarizado para que o animal possa se sentir menos desconfortável durante essa viagem, digamos assim. Então você diz assim, no caso, em casa, tem que começar a preparar... Isso, você pega a caixinha, o kennel, que é a caixinha de transporte, que cada raça tem o tamanho determinado pela companhia aérea, tá? A caixa, ela tem que ter o tamanho suficiente para o animal dar uma volta em si, dentro da caixa, sem bater nas bordas e conseguir ficar em pé sem encostar na parte de cima, visando o conforto do animal no percurso da viagem. Então tem que ficar atento. Então, cada raça tem que ser consultada junto com a companhia aérea para ver o tamanho da caixa específica, para que ele possa fazer a viagem com mais segurança. Entendi. E dentro do avião, como é que eles ficam acomodados? Onde é? Nesse momento de envio pela cargo, né, que vai como carga... Quando ele vai só. Isso, exatamente. Eles ficam alojados na parte do porão, tá? Tem ventilação específica para eles. E a caixinha fica afivelada para que não balance, para diminuir o estresse do animal. Entendi. Isso é quando ele vai só. Agora eu vou abrir só um parênteses aqui. Quando vai acompanhado, é desse mesmo jeito? Não, quando ele vai acompanhado, o tutor ele pode fazer a reserva até 4 horas antes do voo, tá? Também tem que verificar a questão da raça, se é compatível. Só pode um animal por viagem, por pessoa, certo? E tem as medidas também, ele vai embaixo da poltrona do tutor, junto com ele na cabine. Interessante. Isso, exatamente. Tem essa opção também. Outra coisa, aí você vai deixar, né, usar a tua experiência. Até que horas você pode ficar com ele lá, esperando? Ou você já chega, já deixa e vai embora e ele fica sozinho esse tempo todo? Então, a companhia aérea, ela pede um prazo mínimo de 4 a 3 horas, pode variar de companhia para companhia, né? E aí fica ao critério do criador, assim, a gente sempre procura obedecer esse tempo, mas a gente procura ficar o máximo que pode com eles lá no local. Enquanto isso, a gente bota o animal para fazer uma refeição, oferece água, porque em alguns casos a companhia aérea não permite que vá, mesmo que a gente coloque a garrafinha adaptada. Os procedimentos também variam muito de quem está no atendimento no momento. Entendi. Funcionário para funcionário. Tem uns que autorizam deixar um pouco de ração dentro, outros não. Tem uns que aceitam jornal, tipo, para se o animal chegar a fazer xixi, absorver, outros não aceitam.
Tem companhia aérea que aceita tapete higiênico, outra não. Então, isso é muito variável entre as companhias aéreas. Então depende muito, né? Isso, depende de cada E aí, uma. quando é despachado, ele já vai direto junto com as cargas, com as malas, como é? Segundo a companhia aérea, eles têm um atendimento diferenciado, que é carga viva, né? Tem um atendimento diferenciado, não podem ficar em local abafado nessa parte do porão que é embarcado, onde eles vão presos. E também muita gente não sabe, mas na hora de receber o animal no destino final, toda carga viva tem prioridade, né? Sim. Que é um AVI, que tem essa prioridade que a pessoa tem que solicitar no balcão na hora de receber o animal. Mas é exatamente o ponto que eu quero chegar. Muita gente, eu não sei a história real que aconteceu com aquele cachorrinho, mas as pessoas falam porque a companhia demorou a entregar. E aí, quando ele chegou, ele já estava ofegante, já estava bem ruinzinho. Então, a gente pode ir lá exigir? Eu posso brigar, olha, quero meu cachorro. Deve, porque, como eu falei, infelizmente, varia muito de funcionário para funcionário. E tem os funcionários que realmente, se você não chegar e não cobrar, eles vão deixando passar e o tempo vai passando. Então, é uma coisa que é um direito, né, do cliente que está contratando aquele serviço, então ele tem que exigir lá no ato. Então, lá eu tenho que estar atento. Exatamente. Assim chegar. Tem prioridade. Pode ter uma fila do tamanho que tiver para receber carga, você pode passar na frente sem ter que esperar para pegar o seu animal. Romário, o nosso tempo está acabando, mas antes de encerrar, eu gostaria que você falasse, no caso, se alguém precisar fazer isso, você faz esse serviço ou você orienta? Né? Olha, Catuxa, eu sempre faço só com os meus, já fiz até para médico veterinário, parceiro, mas hoje em dia eu prefiro mais orientar a pessoa para que ela possa seguir os caminhos corretos. E quem estiver precisando é só chamar que a gente orienta sem problemas. Entendi. Mais uma vez, muito obrigada. Acho que esclareceu muitas dúvidas das pessoas aí em casa. A gente que agradece mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e estamos sempre à disposição para o que precisar. E como foi sucesso demais a matéria do Chihuahua, eu gostaria que você deixasse novamente as redes sociais para quem quiser acompanhar a rotina, tirar dúvida. Pronto, nosso Instagram é Canil Carvalho Brasil, a nossa página também do Facebook é Canil Carvalho Brasil e a gente também está agora no TikTok como Canil Carvalho Brasil. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Mais uma vez, Romário, muito obrigada. E eu estou aqui com a doutora Jéssica Castelo Branco, muito bonito sobrenome, doutora. Ela é médica veterinária, professora do curso de auxiliar de veterinários e colunista do jornal O Povo. Doutora, o currículo é grande, como é que dá tempo de fazer tudo isso? Dá tempo, e tem mais coisas aí por fora também, viu? Doutora, hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante, mas que talvez as pessoas em casa não param para pensar. Né, o que é necessário saber com relação a primeiros socorros em casa, quando acontece algum acidente, algum imprevisto em casa. É muito importante, né, doutora? No seu Insta tem até uma oficina que você deu para algumas pessoas. E eu queria que você começasse a falar quais são as situações mais comuns que acontecem em casa, que as pessoas não se atentam, que precisam de primeiros socorros. Sim, primeiramente é essa questão da atenção mesmo, né? Eu acho que mais importante do que você saber o que fazer é saber identificar situações de perigo para que elas não aconteçam, pensando principalmente na questão da prevenção, né? E, infelizmente, a gente tem aí uma série de situações que colocam os nossos pets em risco. Então, a gente está falando de plantas tóxicas, alimentos tóxicos, venenos, a gente está falando de... Muita coisa, né? São muitas coisas, brigas com animais. outros animais, afogamentos, choques elétricos, queimaduras, é muita coisa mesmo que a gente precisa estar atento. Doutora, e com relação à planta, você falou, eu me lembrei logo, planta, envenenamento ou alimento que não pode ser consumido, como é que eu me atento que eu sei que ele está passando por essa situação? Porque tem animais que são um pouco, a gente identifica logo, mas tem uns que são mais na deles. Como é que eu me atento para isso? Os sintomas eles vão variar muito de acordo com o animal, de acordo com o que ele veio a ingerir, com o que ele teve contato, né? Mas aqueles primeiros sintomas, eles surgem ali talvez a nível de trato gastrointestinal. Então, você vai ver, de repente, um vômito, uma diarreia. Em sinais mais avançados de intoxicação, a gente vai ter algumas alterações que já vão aí para as questões neurológicas, como tremores, salivação excessiva. Então, esses podem ser alguns dos primeiros sinais de que o animal está intoxicado com alguma coisa. Doutora, e é o primeiro sinal levar para o médico veterinário, não tem muito o que fazer, não tem né? muito o que fazer em casa. Existem algumas substâncias, como, por exemplo, os venenos, que a gente pode, a caminho do veterinário, tentar lançar mão de algumas estratégias que
vamos dizer assim, elas atrasem a absorção do veneno. Por exemplo, hoje nós temos o carvão ativado. Ah, já ouvi falar. Exatamente. O tutor ele pode encontrar nas casas de produtos de pet shop, né? Esse carvão, e ele de maneira nenhuma vai resolver o problema do animal que está envenenado. Mas ele tem uma ação de ajudar o veneno a não ser absorvido. Né? Então ele meio que, vamos dizer, ele se liga àquelas moléculas tóxicas e não permite que o intestino, por exemplo, absorva. Então, ter um carvão ativado em casa pode salvar diante de algumas suspeitas de envenenamento. Né? Você acha que o animal, por exemplo, teve contato com venenos de rato? O carvão ativado, ele pode... Que tem nas lojas do pet shop. O carvão ativado você encontra nas lojas que vendem produtos, né, de pet shop no geral. Então ele pode ser um aliado. E animais peçonhentos, diante de um ataque, tem alguma coisa que eu possa fazer? Ou é a mesma coisa, levar logo? Hoje, né, os maiores acidentes que a gente vê são as picadas por escorpião, aquele escorpiãozinho amarelinho, que é o que a gente mais vê, né, nas residências. Picada de abelha também, que logo imediatamente que o animal é picado, você começa a observar aquele inchaço da região do focinho, da região dos olhos. Então, o que o tutor ele pode fazer, primeiro, né, uma coisa que eu sempre falo, o tutor ele precisa ter uma clínica veterinária de confiança. Sim. Para que no momento de uma emergência ele possa se dirigir para lá, de preferência que ela seja 24 horas. Precisa manter a calma, porque se desesperar não vai ajudar em nada. E o que se pode fazer diante, por exemplo, de uma situação em que o animal foi picado por um animal peçonhento, é tentar dar um conforto para o animal até a chegada na clínica. Então, em casa não tem muito o que fazer. Você pode... Identificou que o animal foi picado, por exemplo, por um escorpião. Você pode colocar um gelo ali no local para fazer uma analgesia, enquanto chega na clínica veterinária. E aí lá o animal vai ser atendido com a devida estrutura. Nada de apertar o local, não, é importante falar, né, doutora? Existem essas lendas de que você pode fazer um furinho e sugar o veneno, ou então amarrar o local, por exemplo, uma patinha, para que o sangue não circule e o veneno não caia na corrente. Nada disso. Na verdade, você pode piorar o quadro, né? Porque você pode causar uma isquemia, que a gente chama ali no membro, e causar até uma necrose no membro do animal. Então, não pode garrotear nem furar, tem que ir para o veterinário. Engasgo, doutora. Que isso, além de ser prejudicial, a gente fica muito nervosa. O que a gente faz na hora? O momento do engasgo é desesperador, né? Você fica nervoso ali com o que fazer. Mas primeiro, de novo, manter a calma. Abra a boca do animal, observa se tem algum objeto alojado ali que esteja, de alguma forma, atrapalhando a respiração, né? Se possível, puxa esse objeto. Mas se você notar que o animal está com dificuldade de respirar e você não está vendo o que está ali, né, causando isso, é correr para o atendimento. Aí, muitas vezes, a gente vai precisar também fazer exames de imagem para identificar o que tem ali exatamente. Doutora, afogamento. Quem tem piscina em casa? Também. É melhor prevenir do que certeza. Tem que salvar, né? A utilização das telas, né? Deixar o animal sempre afastado dessas regiões, né? E se ele tiver acesso, que essas piscinas sejam teladas. É importante que essas piscinas tenham escadas de saída, escadas ou degraus, porque uma vez que o animal cai, ele consegue, né, nadar até a saída. E muitas vezes, se você presenciar o momento que o animal cai, não esperar o animal nadar. A gente tem, né, às vezes a noção de que todo animal sabe fazer o nado cachorrinho, quando na verdade não é isso. Então, muitos deles podem não saber nadar, então não espere o cão nadar. E assim que você retirar ele da piscina, procurar aquecê-lo e correr para o atendimento veterinário. Entendido. Olha, muito importante. Doutora, mais uma coisa. Briga. Às vezes é inevitável, acaba encontrando o outro e começa a brigar. O que a gente faz na hora? Até para separar. A gente tem que pensar primeiro na nossa segurança, né? Em algumas situações, colocar a mão pode ser pior, porque você pode acabar se machucando. Então, naquelas situações, primeiro, identificar os sinais pré-briga, para que se possa evitar. Então, o animal dificilmente ele vai atacar de uma vez. Ele vai rosnar, ele vai olhar mais fixamente ali para aquele animal que ele vai atacar, ele pode arrepiar os pelos, então isso pode ser alguns sinais de que, né, ele vai brigar. E se acontecer aquela situação do animal grudar e não soltar, existem algumas manobras para você afastar o cão agressor, fazendo uma espécie de colarzinho que dificulta um pouco a respiração dele e a partir daí ele solta, né? E o animal agredido precisa ir para o atendimento veterinário o mais rápido possível. Primeiro porque aquela lesão ali provocada por boca, né, altamente contaminada, tende a infeccionar,
então vai precisar de uma cobertura antibiótica, vai precisar passar por uma limpeza ali mais detalhada com a equipe veterinária. E muitas vezes essas mordeduras, elas podem causar lesões até em órgãos internos. Então precisa de uma avaliação, exatamente, profissional. Doutora, muito obrigada. Olha, foi um papo muito esclarecedor. Acho que muita gente em casa não sabia muita coisa, assim como eu também não sabia. Se tiver mais dúvidas, você já firma o compromisso aqui com a gente de voltar e responder aos telespectadores. Mas antes disso, doutora, fale suas redes sociais para quem está em casa. Eu estou lá no Instagram, meu Instagram é @VetJessCastelo. Às vezes eu posto lá algumas coisas do cotidiano, algumas oficinas, algumas aulas, então sempre tem uma informaçãozinha nova lá. Muito bom, doutora. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. A minha pet dica de hoje é que você sempre tenha uma clínica veterinária de confiança e que, de preferência, tenha funcionamento 24 horas para você se dirigir em alguma situação de emergência. Não vá tentar fazer nada em casa, porque você pode piorar a situação do seu pet. Então, liga para a clínica, avisa que seu animalzinho está passando por uma emergência e corra para lá. Essa é a minha dica de hoje. E agora com vocês o nosso queridíssimo repórter Fuinha. Nha, 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 nha. Olá, pessoal. Repórter Fuinha informa. Fucei e aprendi sobre a raça cão de água português, uma das mais antigas raças que se tem notícia, possivelmente da Ásia Central, trazida para a Península Ibérica pelos bárbaros. Nham, nham. Inteligente, precisa de espaço, muito exercício diário, longas caminhadas e até natação. Presta atenção. Possui 2 tipos de pelagem, cacheados e ondulados, na cor preta, marrom e branco sólido. Sem queda de pelos, é considerado muitas vezes hipoalergênico. Um cão robusto, de porte médio, forte e musculoso. Chegam à altura de 70 centímetros. Podem pesar de 16 a 25 quilos e viver de 10 a 14 anos. Consulte sempre um veterinário. E lembre, animais ficam um mundo melhor. Passou rápido, né? É isso mesmo, tudo que é bom dura pouco, mas não se preocupe porque semana que vem a gente está de volta. Mas não sai não que eu vou deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é a coisa mais linda, faz uma foto ou vídeo e envia aqui no nosso WhatsApp. Perdeu o TV Pet Show aqui na TV Ceará? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Aí aproveita, se inscreve e ativa o sininho que é para dar aquele apoio. Ou então já posiciona o seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus. Até semana que vem. Lembrem-se, animais pintam um mundo melhor.